Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Vivendo. Nesse friozinho de São Paulo, né? Não dá para esconder que a gente está no mês de julho aqui gravando. E hoje, ó, eu já vou cantar aqui que eu não quero que o Palmeiras ganhe hoje, tá? Não quero. Desculpa os palmeirenses, não me xinguem, mas eu já vou falar aqui, tá bom? Hoje eu estou aqui com uma paciente querida, a Naila. E como eu disse para vocês, a gente gosta de trazer histórias reais, então diferentes estilos de pacientes. Tem paciente que é mais tímida, mais recatada, tem paciente que é mais brincalhona. A Nala é uma dessas. Então ela já veio me pedindo desculpas. Patrick, e se eu falar besteira? Não tem problema, pode falar besteira. Aqui é um bate-papo de verdade, tá bom? Tá bom, Não tem combinado. nenhum problema. Eu quero que você se apresente a princípio, tá bom? Mais uma vez, não tem nada de roteiro aqui, Tá bom, tá bom? combinado. Eu, Fala aí. eu me chamo Naila, tô muito feliz por estar aqui. Oi, pessoal, né? Eu me chamo Naila, tô muito feliz por estar aqui. E eu tenho 32 anos, sou paralegal, na área jurídica, né? E sou paciente há muito tempo do Dr. Patrick. Explica o que é paralegal, porque quem não é da área jurídica às vezes não sabe o que é paralegal. Paralegal eu sou formada, não tenho a ordem, então eu posso fazer peças jurídicas, essas coisas, auxiliar o advogado. E é isso que eu faço, né? Eu trabalho com direito imobiliário e Muito legal. condominial. Isso, eu gosto. Então Gosto você cuida de bastante. um monte de briga de condomínio lá, barulhos, Isso. um monte de coisas, né? Isso, Aquelas infrações que às vezes a gente comete e às vezes cometem conosco e todo mundo isso. fica A chateado. gente tem bastante ação de empreendimentos. Sim, sim. É assim, mas eu gosto bastante. Eu não sou suspeita. Digamos que boa parte das construtoras não respeitam os prazos, né? É verdade. Mas vamos lá. A ideia aqui não é falar de direito imobiliário, Tá. mas a gente conhecer um pouquinho da sua jornada, da sua história, Tá, literalmente desde o começo, tá? Até certo. você efetivamente descobrir que teve endometriose, tem endometriose, do como foi o diagnóstico, como foi o tratamento, mas muito antes disso, né? Porque a história não começa quando a gente faz o diagnóstico, a história Sim, começa quando começa a sua vida sim. menstrual, né? Então, conta pra gente um pouquinho como foi desde o começo. Sim, eu menstruei a primeira vez com 12 anos, mas é uma coisa que eu não sei se tem a ver. Antes um pouco, um ano antes, acredito, eu já tinha muita cólica. Hoje eu sei que é cólica, tá? E eu passava muito mal. Então a primeira vez foi bonitinha, foi fofinho, né? Minha mãe ficou feliz, que eu fiquei mocinha. E depois disso, eu já fiquei internada a segunda vez. O segundo mês seguinte, eu já fiquei internada, que eu já tava com muita dor. Então, os remédios de propaganda, de comercial, assim, já não funcionava pra mim. E eu sofria muito, sofria bastante, eu tinha muita dor de faltar na escola. E eu lembro que uma vez a minha avó pensou que que era mentira minha pra mim não ir pra escola, né? Ela me levou no médico eu desmaiei, de tanta dor que eu tava. Quantos anos você tinha? Eu tinha 12 anos. Gente, 12 anos. cara, acho que o seu relato nesse início do ciclo Sim, menstrual, né, da vida menstrual, é um dos relatos mais ricos que tem, né? Porque é. assim, a gente fala da existência de endometriose na adolescência, mas a hora que você me contou assim, tipo, no segundo mês que você Segundo menstruou, mês. você já foi pro hospital. Aí era muito louco que eu ia lá, tomava. Colocava, Algum né? analgésico, alguma medicação? Isso. Buscou pãozinho básico. E aí eu chegava em casa, eu já tava com dor de novo. Já era muito intensa, né? E aí eu lembro, naquela época eu desmaiava de dor, assim. Eu desmaiei, eu acho que uma, duas vezes de dor. De dor. E aí, quando eu tava com uns 15 anos, foi piorando, né? Piorou um pouquinho, mais um pouquinho. E aí eu procurei um ginecologista que ele me receitou um anticoncepcional. Ah, vai melhorar, tal. Eu lembro que ele fez uma piada, assim, tipo... Falei, ai, doutor, quando vai melhorar, né? Vai ajudar o anticoncepcional? Aí ele falou assim, ixi, agora é só na menopausa. Ele me falou isso.
Gente. Ele falou isso. Aí eu pensei que todo mundo tinha aquilo, né? Porque é aquilo que eu costumo dizer. Eu sei da minha dor, eu não sei da sua dor, né? Enfim. E dor é uma coisa subjetiva, né? A gente até tenta transformar um sintoma subjetivo em objetivo, em quantificável, utilizando uma escala visual analógica de dor, né? Então a gente sempre pede para vocês pontuarem para a gente, né? Sim. Do quanto é essa dor. Mas assim, é difícil colocar, né? Ai, quanto que a sua dor é 0, é 1, é 2, é 5, é 10? É difícil quantificar isso. Então, assim, Exatamente. mesmo tentando tornar algo subjetivo em objetivo, é difícil. Então, é muito complicado fazer. Para não dizer outras coisas, é bem recriminável o tipo de brincadeira que foi feita com Sim. você. Eu acho que toda mulher que tem endometriose já escutou assim: isso é frescura. Sim. Toda mulher. Eu escutei muito isso, né? Inclusive de outras mulheres, né? E aí eu troquei de médico. Já começou a minha saga trocar de médico. Não deu aquele match, né? Aí eu falei, vou trocar. Aí troquei. Aí eu comecei a ter hemorragia. Mesmo com anticoncepcional? Mesmo com anticoncepcional. Foi assim, só foi piorando, né? Aí, quando eu já tava na faculdade, aí deu uma piorada e começou aquela história assim: meu médico é super bom. Eu falava, passa o endereço. Aí ele me ajudou. Lógico, ele me ajudou com isso. Eu falava assim, passa o endereço, eu tô precisando. Aí eu ia lá, não resolvia, né? Mas só fazer uma coisa, um parênteses, que apesar da gente ter hoje diversas maneiras de propagação, de propaganda mesmo dos médicos, né? Mídias sociais, tudo que no começo, quando eu me formei, não existia e no começo era proibido, enfim. Ainda a melhor propaganda de médico é o boca a boca. É a indicação de uma amiga, a indicação de um familiar. Concordo. E assim, e é mais... já foi testado, né? Então, é uma boa propaganda. Exatamente. E normalmente essa propaganda já foi auditada, digamos assim, né? Então, é importante isso. Mas continua. Aí, continuei, né? Indo lá e tal. Mas teve uns que me marcou pela ignorância, né? Aí eu fui em um que eu lembro que eu tinha passado muito mal na faculdade. E aí, os meus amigos já estavam acostumados de me socorrer, de me levar pra casa. Teve um amigo meu, o Gui, ele falava assim, Naila, eu vou te pegar no colo, porque eu não conseguia andar. Eu não conseguia andar. E quando o tempo tava assim, frio, era pior pra mim. Enfim. Aí eu fui lá. Eu falei, doutor... E você já tinha essa altura toda quando você era novinha? Porque é difícil carregar, hein? Eu tenho 1,72. Aí eu fui nesse médico. E falei pra ele, e eu lembro que tinha um médico na mídia falando muito sobre endometriose. Foi logo quando começou, acho que, falar mais da mídia. E aí eu perguntei pra ele, por acaso tem endometriose? Aí ele falou assim, eu vou pedir exame. Só que ele pediu exame de rotina. Por quê? Eu acabei descobrindo, a gente que não é da área, às vezes você não sabe, né, qual era o exame. Eu não sabia qual era o exame que identificava. Você não tem que saber. Aí eu lembro que a médica do exame lá, que estava fazendo o exame, ela perguntou por que eu estava fazendo. Eu falei, eu quero saber se eu tenho endometriose. Ela falou, olha, eu não deveria nem estar te falando isso, mas esse não é o exame para saber. Você tem que fazer uma ressonância, porque o médico não pediu. Eu falei, não, ele pediu esses. Ela falou, não, é de rotina, isso daqui tu não vai saber. Eu vou até entrar numa polêmica leve aqui. Tá. O ultrassom de rotina pode ver endometriose. Ele pode. Desde que quem esteja fazendo o exame seja um radiologista especialista nisso. Tá? Então, assim, tem alterações sutis que ele pode ver. O grande X da questão, que a gente, é ultrassom transvaginal com preparo intestinal, né, quando a gente pede ultrassom, ou a ressonância magnética. Então, qual que é a diferença de um ultrassom com preparo intestinal ou um ultrassom de rotina? Basicamente é o preparo intestinal, que você limpa o intestino. Mas isso vai ter uma influência muito maior para a gente avaliar o acometimento intestinal pela endometriose. E não propriamente para diagnosticar a endometriose. Então, assim, a colega que fez o seu exame,
ela orientou e não orientou, É, né? Porque assim, ela provavelmente não era especialista em endometriose, então ela não conseguiria ver pelo ultrassom. mas pelo menos ela me deu a dica, Mas ela né? te orientou de uma maneira correta. Que o médico não falou pra mim, né? Aí eu levei os exames, aí eu questionei, eu falei, doutor, e aí? Vai dar pra saber somente nesses exames se eu tenho endometriose? Sério, doutor. Ele entrou na internet. Ele entrou. Aí ele viu os sintomas. Aí ele falou assim, não, pelos sintomas, ó, você não tem dor na relação, você não tem isso, você não tem aquilo, então você não tem. Assim, eu falei, eu achei um absurdo, né? Eu achei um absurdo. Eu fiquei assim, nunca mais vou voltar aqui. Nunca mais vou voltar aqui. Ele entrou no Google e ele foi lá entrou no pesquisar Google na minha sintomas de endometriose. frente. Juro. Ele entrou na minha frente. E eu fiquei assim, meu Deus. E tanto que ele era um médico assim, que ele queria acabar logo a consulta, né? Então, às vezes, era tipo 5 minutos. Eu chegava, sentava, ele nem examinava, nem nada, e eu já saía. Aí eu falei, não resolve. Uma pergunta não indiscreta, resolve. médico de convênio. Não, particular. Particular? Porque aí eu tentei tudo, né? Convênio, aí eu vi que não rolava, fui no particular. Ele era particular. Gente. Particular. E, ó, vou te falar, o consultório dele era lotado. Lotado. Sério. Os dois que eu falei até agora era particular. Incrível isso. Incrível. Era particular. Aí, enfim. Aí. É uma coisa que choca. Muitas pessoas falam, Patrick, por que você não atende convênio? Né? E eu atendi no passado. Lembro. E você acaba atendendo mais pacientes por hora para compensar seus honorários. Sim. Né? Então, quando você começa o consultório e tal, você não tem movimento, você acaba atendendo. Sim. Eu lembro logo que eu saí da residência, eu comecei a atender, não era nem no meu consultório, era num ambulatório de um convênio, que eu não fiquei 3 meses. Eu queria atender lá porque teria um volume grande de pacientes e me geraria uma experiência, né? Sim. Era para isso mesmo. Só que eram 6 pacientes por hora. Acredito. Não dá nem Ou pra seja, dar atenção, né? Eram 10 minutos por paciente. Se eu descontasse o tempo de troca de sala e tal, então mal dava para o paciente se trocar, mal dava para eu anotar a consulta, mal dava para eu olhar para a cara da paciente. E escutar, né? Exato. que é o importante, né? Sem dúvida nenhuma. Então, assim... meu médico fala isso. Uma das coisas que me fez largar, e muito precocemente o convênio, foi isso, assim, eu não consigo fazer a medicina que eu quero fazer. Né? Então, quando eu vejo, assim, esses relatos como que você está contando, normalmente são pacientes que passavam com médico de convênio. Agora, se o paciente está passando num consultório particular, em que o cara determina o tempo que vai dispor para atender aquela paciente, é ainda mais chocante. É ainda mais chocante. Cara, não dá pra se conformar com algo desse tipo, né? Não dá. E aí eu fui em um médico que era em hospital. Como meu convênio não cobria ali, eu paguei a consulta, né? E era o Centro da Mulher. Aí eu acho que foi o que mais, assim, acho que foi a consulta mais absurda que eu tive, né? Porque aí piorou mais a minha dor, né? Isso você já estava com quantos anos? Deixa eu ver, uns 25 por aí. Foi o penúltimo médico, que eu passei em 12, tá, gente? 12 médicos. Uma hora eu contei quanto ginecologista eu passei com 12, sério. Porque era assim, não ficava muito tempo, né? Eu chegava lá, não resolvia o meu problema, Lógico. eu ia pro próximo. Tanto que tinha pessoas que falavam assim, nossa, Naila, você tá procurando problema. Isso é normal que você tem, você tá procurando problema. Mas é muito louco que eu acho que nós, mulheres, temos um negócio assim, que tipo, você sabe que tem algo errado. E eu não me contia com aquilo. Eu falava assim, não, tem alguma coisa errada aqui. Não deve ser normal. Eu sei lá, eu fiquei nessa busca sem saber o motivo, sabe? Enfim. E aí eu cheguei lá, foi indicação de uma outra médica que me passou, falou, vai lá, ele é bom. Aí eu fui. Porque aí, eu pulei uma parte. Eu já tinha ali, quando eu procurei ele, eu já tinha o diagnóstico.
que demorou a chegar, né? Vou falar dele, depois eu volto pra essa um pouquinho mais pra trás. Aí eu cheguei lá, eu falei pra ele que eu tava com dor na relação, falei pra ele que a minha dor tinha piorado muito, eu tava com hemorragia, e assim, eu tava faltando em prova, era uma coisa muito louca. Se eu sabia que eu ia viajar, eu tinha que levar meu kit cólica, bolsa de água quente, os meus milhares de remédios, enfim. Quando eu falei pra ele isso, ai, doutor, piorou muito, eu tô com dor na relação e tal, ele riu da minha cara. Ele falou, nossa, mas até isso, como você reclama? Eu quis matar aquele médico. Eu fiquei com tanta raiva. Eu me senti constrangida. Sem dúvida. Né? Que às vezes a gente acaba esquecendo de prestar atenção nesse sentimento. É constrangedor você ouvir que você é mentirosa. Ou que nem ele falou assim, nossa, até nisso, riu da minha cara. Ele riu, ele deu risada. E eu assim, eu não tô falando brincadeira, eu tô falando sério. Eu falei pra ele. Ele, mas toma esse anticoncepcional aí que vai resolver. O anticoncepcional me deixou fora da casinha. Eu fiquei, sei lá, eu fiquei doida com aquele anticoncepcional, foi terrível. E aí eu parei, eu falei assim, não, eu já tava cansada. Aí veio a pandemia. E aí eu falei, meu Deus, eu vou desistir. Eu pensei em desistir. Assim, eu falei, acho que eu vou morrer com isso aqui. Não sei o que é, eu vou morrer com isso aqui. Talvez eu seja fresca. Talvez realmente eu sou fraca pra dor. Pensei nisso, questionei a minha dor. Que eu falo pra todo mundo, não faça isso, é terrível. E a gente vê muito isso. A gente se questiona, porque é aquilo, lembrando que a gente falou. Eu não sei a sua dor. Uhum. Né? Não tem como a gente medir, né? Exato. Enfim. Aí veio a pandemia, tudo. Aí piorou mais um pouco. E alguém, eu não lembro, me falou assim, sabia que tem especialista em endometriose? Eu falei, mentira. Sério? Sério. E aí eu comecei, na pandemia, a procurar no Instagram. Aí eu te encontrei. Aí eu falei assim, não, olhei todas as postagens. Olhava os comentários pra ver se tinha alguma paciente falando bem. Fiz toda uma pesquisa, tá? É importante Stalkeei. isso. Não é só porque tá no Instagram. Eu acho que isso é fundamental. Não é porque está no Instagram e porque tem 1 milhão de seguidores que o cara é bom. Tá? Então, eu acho que isso é muito importante. Às vezes a gente vê, infelizmente a gente vê alguns colegas sim, que têm literalmente 1 milhão de seguidores falando abobrinha atrás de abobrinha. Pois é. Tá? Então é importante pesquisar o médico. E é uma coisa que eu gosto de falar, assim, quando o paciente vem por mídia social para mim, você me pesquisou? Uhum. Você foi ver a minha formação, o que eu faço, o que eu deixo de fazer? Você entrou no site do CRM para ver se eu sou realmente... Pesquisei até seu signo. Né? Mentira. Talvez depois quando você soube o meu aniversário. Brincadeira. Mas acho que é importante isso, tá? Assim como tem várias pessoas com 1 milhão de seguidores lá que falam bobrinhas, quem fala sério, né? Quem tem experiência, quem realmente lida com o assunto, Sim. Na minha versão, eu acho que a gente tem uma obrigação de estar lá. Né? Até para a gente mostrar a realidade das coisas, mostrar que não existe uma verdade absoluta, mostrar que existem consensos de sociedade e o porquê existem esses consensos. Sim. Então, é importante falarmos com o público, estarmos nas mídias sociais, mas falarmos embasados em realmente literatura e não em achismos, né? Eu acho muito complicado que tem muitas pessoas que chegam até o médico ou o profissional, qual ele seja, através da internet, por conta dos seguidores. Só que tem muito médico bom que não tá ali, né? Sim. Que não tá ali. Tem médico que não gosta de estar lá, né? Então não é porque você não tá no Instagram que você não é ninguém. Então é importante isso também. A mídia social é uma arma, uma ferramenta, melhor dizendo, muito importante que a gente tem. Eu acho importante estarmos lá. Sim. Nos últimos anos a gente viu que grandes profissionais, que foram professores meus, enfim, que
antes eram avessos à mídia social, hoje aceitaram que eles precisam estar lá, e eles precisam, eles são autoridades no assunto, eles Sim. precisam estar lá. Mas ainda tem muita gente que não gosta de estar lá e não quer estar lá. E conscientiza também, né? Sem dúvida. Mas assim, sabe o que mais dá engajamento lá? É um post de família, é um post na academia, é um post de viagem. Isso é o que mais engaja, não adianta. Não acredito. Mas continua, te interrompi aí. Enfim, aí eu comecei a pesquisa, né, na internet, e eu lembro de uma amiga que falou assim: você tem que procurar médico ou professor, porque ele gosta de explicar. E procura médico de hospital escola, vai por essa linha. Eu falei, tá bom. Aí eu tinha passado com um médico bem conhecidinho. Aí eu cheguei lá, ele falou assim: eu cheguei com o exame, né? Voltando um pouquinho pra trás, tá? Aí eu cheguei com o exame, ele falou assim: tipo assim, parabéns, você tem endometriose. Ele falou: você tem endometriose, você tem que fazer cirurgia. Se você quiser, eu faço semana que vem. Tantos mil. E eu assim, calma, eu não tô tendo tempo nem pra digerir. Foi. Aí eu comecei a seguir ele e começou a aparecer vários especialistas. E aí eu cheguei até você. Aí pesquisei tudo. Aí foi piorando a dor. Eu chorava, falava assim: amor, me leva no médico. Tadinho do Vitor, sofreu bastante. Me leva no médico. Ele falou assim: eu não posso te levar no médico. Tava no auge da pandemia, né? Tipo assim, todo mundo tava aconselhando a não ir no médico se você não tinha Covid. Antes de começar a gravação, eu tava conversando com o pessoal aqui no backstage, justamente sobre a pandemia, sobre todas as coisas que a gente passou, que a gente nem imaginou que ia passar, né? Enfim. Foi surreal, né? Foi surreal. Mas continua. Aí eu fiquei nessa, né? Sofrendo em casa. Sério, eu chorava de dor de madrugada, que eu falava assim: não sei como um vizinho não vem aqui e bate na porta, que eu tava desesperada. Eu não tinha posição, tava assim no auge, tava terrível de dor. Aí começou a liberar as consultas. A primeira semana que liberou a consulta, eu tava lá no seu consultório. Eu não sei se você lembra da minha consulta, tá? Eu vou te contar como foi. Conte. Vou te contar. É legal saber a sua versão do como foi. Tem a minha versão. Primeiro que eu tava com muita dor no dia, e a dona Priscila, amo a Priscila, gente, ela é maravilhosa. Eu liguei pra Pri e falei assim: Pri, Priscila, eu acho que vou ter que desmarcar a consulta, eu não tô bem. Só um parênteses, vocês viram que no começo era Priscila, hoje ela já chama de Pri, né? Ela é Pri. Ela é Pri pra todo mundo, ela é né? Pri, ela é nossa Pri. Ninguém gosta da Pri, né? Ninguém. Eu tenho que falar da Pri, que eu amo ela. Bom, eu amo todo mundo daquele consultório, tá, gente? Mas a Pri é o concurso, é o xodó de todo mundo lá, não tem como... a Ana. Né? Não tem como não falar. Aí eu falei pra ela, olha, eu acho que eu vou ter que cancelar, eu não tô bem, cara, eu não tô conseguindo levantar da cama. Ela falou: Naila, se você quiser desmarcar, tá tudo bem. Mas eu acho que seria muito bom você vir a ser assim, porque aí o doutor vai ver como você fica. E eu falei: faz sentido. Agora vem, eu tava armada, né, porque eu já tinha passado por um monte de médico, né? E eu falei assim: eu não vou mais levar desaforo pra casa. Aí eu fui com o meu caderninho, com as minhas perguntas. Aí, gente, ele me escutou, né? Claro, diferente de todos os médicos que eu tinha passado, não tinha me escutado. Ele falou assim: me conta a sua história. Você falou assim: conta a sua história. Aí eu fui contando, foi piorando, tá. A gente demorou 1 hora, a consulta. O Vitor lá embaixo me esperando, né? Ele não subiu? Não subia, né? Era pandemia, não subia. A gente não deixava subir os acompanhantes. Aí eu fiz todas as perguntas. Aí ele começou a desenhar. Você começou a desenhar pra mim, assim, aonde eu tinha endometriose, que eu tinha levado os exames. Aí começou a desenhar, tal. Aí me explicou tudo, me deu uma aula. Aí me deu um alívio, assim, eu falei: Eu lembro que eu entrei no carro, Vitor: e aí, você gostou? Não foi ignorante não, né? Olha só. Eu falei assim: não. Ele desenhou pra mim, ele me explicou, eu já tô entendendo tudo. Aí, inicialmente, a gente não fez cirurgia, né? A gente fez... eu fiz... fisioterapia pélvica, mudei a alimentação, tudo, né? E aí já deu uma melhorada. Nossa, a dor diminuiu. E eu assim, já melhorou. Porque o exame físico já mostrava que uma boa parcela do que você tinha de dor
era da parte muscular, né, de assoalho pélvico. Então, assim, a gente tinha que ter uma avaliação da físio e até testar como você iria ficar com a físio para ver o quanto a gente conseguiria melhorar dos seus sintomas, né? Apesar que a Marília também é ótima, viu, gente? Ela- Tô fazendo propaganda da Clínica Beleves. Aí, comecei, né, fazer físio bonitinho e tal, mudei a alimentação, Caana, né, passei Caana. E aí mudei os hábitos, tudo, aí melhorou. Aí, de repente, começou a piorar. Aí a gente faz exame a cada 6 meses, né? Aí eu descobri que a endometriose tinha aumentado o dobro. Aí, outra coisa que eu lembro, eu falava assim pra você, mas eu não acredito, doutor! Eu não acredito, eu tô fazendo tudo direitinho. E eu comecei a chorar, que eu fiquei tão decepcionada. Que eu falei, aonde eu errei? O que eu fiz? Enfim, e aí eu fiz a cirurgia, que parecia que eu tava indo pra Disney, né? E aí uma coisa importante, né? Até teve um outro podcast com uma paciente aqui que a gente gravou também, que é muito isso. O que eu fiz? Por que teve uma progressão da doença, né? Aham. Você não fez nada de errado, né? Gente, É que a gente fica com muito isso. né? A mulher, é muito como a mulher tentar o tempo inteiro se culpar, exatamente. né? Achar, olha, se o negócio deu errado, a culpa é minha. Não é isso, gente. A gente tem que mudar essa percepção, né? É verdade. O que é considerado falha de tratamento clínico? Um dos critérios é a progressão da doença. Né? Então, por que isso já existe estabelecido? Não é porque é falha da mulher, porque a doença pode se comportar dessa maneira, né? Então, é importante a gente ter esse tipo de conscientização. Não é culpa da mulher, não é falha da mulher. É que a gente, acho que nós mulheres estamos sempre acostumamos mal de pegar a culpa pra gente, né? Sim. Isso é ruim, é muito ruim. E, enfim, aí eu fiz a cirurgia e tal, fiquei feliz da vida. Ai, nossa, eu falei, gente, agora eu não tenho dor. Apesar que a primeira semana ainda eu precisei fazer... Primeiro mês, depois da cirurgia, eu precisei fazer ainda físio, né? Que aí eu te liguei chorando. Ai, gente, coitado, eu ligo pra ele. Eu ligo pra ele, eu falo assim, ai, doutor, tá doendo, eu tô... Aí ele, calma, Ná, deu tudo certo, a cirurgia, é assim mesmo. É a memória, né? Do nosso corpo, né? Sim. Aí eu fiz a físio de novo com a Marília e o Bruno também, que deu tudo certo. O Bruno fez a osteopatia, né? Ele é ótimo. Mas acho que é importante isso. Às vezes a gente pega pacientes que chegam e que foram até bem operados. Sim. Mas que não fizeram esse acompanhamento multidisciplinar. Então, Sim. é importante a gente, quando a gente tem uma sensibilização central da dor, a gente fazer o cérebro enxergar que tem que mudar isso é difícil, né? Então, porque o cérebro enxergou como normal aquilo. Então, a fisioterapia tem um papel fundamental nisso, E sabe que a Marília me falou que me deixou muito, assim, pensativa? Que tem muitas mulheres que faz a cirurgia e não faz a físio, continua com a dor e pensa que não deu certo. Exatamente, mas é justamente isso. Às vezes eu pego pacientes que vieram de outros colegas com a persistência da dor. Aí eu sempre peço, quando a paciente tem, para ver o vídeo da cirurgia, aí eu vejo que a cirurgia foi bem feita. E ela persiste com dor por outras causas. É, que às vezes o médico não se atentou, né? Exato. É muito comum a gente fala, tem alguns colegas que são bons cirurgiões. Mas eles são, entre aspas, operadores. Então, assim, eles operam e soltam a paciente. Opera em massa, assim, né? Só vai... Então, assim, não é só isso. A gente tem que enxergar... Eu não tô... É uma coisa que eu falo, parece piegas, mas é verdade. Eu não tô tratando uma doença, eu tô tratando uma paciente. E tem que ver ao todo. Exato. Fora ali da caixinha, Eu tô tratando um ser humano, né? Então, eu tenho que entender aquela mulher, tudo que está envolvendo. Então, se eu vou trazer uma físio, se eu vou trazer uma nutricionista, uma psicóloga, uma sexóloga, um profissional da dor, enfim... Sim. Eu tenho que entender esses pormenores, né? Eu não sou só um cirurgião. Sim. Né? Eu sou o médico daquela paciente. Sim. Agora, voltando um pouquinho para trás da minha história, eu lembro quando eu fui fazer o meu exame, né? O correto, tá, gente? Aí eu passei com a doutora Ana
E aí eu fiz o exame e tal. Aí ela falou pra mim, assim, ai, olha, você tem endometriose. Eu tinha entendido ela falando, né, quando ela tava falando lá pra moça colocar lá no exame, sabe? Eu falei, é endometriose, né? Ela falou, é. Eu chorei tanto. E ela foi tão bonitinha que ela me acolheu ali. E aí ela falou, olha, você tem endometriose, tudo. E foi muito louco o sentimento, porque eu falei assim, precisou de um papel falar pra mim que eu tava certa. É um sentimento muito louco. Porque você tem um alívio. Você teve um diagnóstico. Você fala assim, ai, que bom, consegui. Mas aí também depois, logo em seguida, bate o desespero. Que você fala, e agora? Mas eu lembro... Mas você pensa porque, assim, não era loucura da sua cabeça. E né? foi um alívio. Saiu um peso de mim. Eu falei assim, bom, agora eu tenho um papel dizendo que realmente eu tenho dor. Que E realmente... o porquê eu tenho dor. O porquê. E acabou aquela busca que eu tinha dentro de mim, sabe? Que eu não sabia de onde vinha, que tava algo errado. Mesmo os médicos falando que estava tudo certo, eu falava, não é possível, isso aqui tá errado, né? E aí é engraçado que quando você descobre que você tem endometriose, aparece várias mulheres que quando você comenta, eu também tenho. Eu falei, por que você nunca me falou antes? Como assim? Entendeu? Então, eu tenho amigas que fez várias cirurgias, né? A ideia da gente... Você até pode falar delas daqui a pouquinho, mas acho que a ideia, tanto das mídias sociais, quanto do podcast e tal, é justamente tentar encurtar isso, entendeu? Mostrar que não é só você que tem isso, que tem muitas pessoas com isso. Se uma pessoa... A ideia é trazer paciente aqui para falar, Sim. é mostrar assim, putz, olha só, ela teve coragem de ir lá contar a história dela. Cara, eu não preciso ter vergonha da minha dor. Entendeu? Então, assim, a gente pode dar esse tipo de coragem, de ferramenta para as pacientes que às vezes estão, assim, encolhidas e sofrendo a sua dor, mas para buscar ajuda, para buscar um acolhimento adequado, uma investigação adequada. Então, essa é a ideia, né? Quem sabe, no futuro, a gente consegue fazer com que as escolas né, falem sobre o tema. Poxa, você começou na sua segunda menstruação, gente. Né? Então, assim, se a gente tiver escola falando sobre isso, quantos diagnósticos mais precoces a gente não vai conseguir fazer? Sim, muitos. Né? Você foi ter o seu diagnóstico depois dos 20 anos. Nossa, não, foi 20 e poucos, né? Então, tipo, e você teve demorou 10 anos. Olha 10 isso. anos a minha procura. E a gente poderia ter feito com que você não tivesse dor nesses 10 anos. Sabe o que é? Eu acho que tem muitas pessoas que não sabem que tem especialista. Eu como paciente... Continua. Tá? Eu acho que tem muitos ginecologistas que não sabem. Então, o grande X da questão, eu acho que é importante a gente ter especialista. O termo especialista talvez seja um pouco equivocado, porque especialista teria que ter um título de especialista em endometriose, isso não existe. Mas vamos usar genericamente o termo especialista aqui. É importante que tenha especialista, assim como é importante um médico especialista em cirurgia oncológica, um médico especialista em cirurgia da mama, perfeito. Eu acho que isso é importantíssimo. Mas o que é muito mais importante do que eu ter especialistas? É eu ter ginecologistas gerais sabendo diagnosticar. Eles não precisam saber tratar. Exato. Eles precisam diagnosticar. Isso. Pelo menos identificar e falar assim, procura um especialista, encaminhar, né? Dar um norte, né? Exatamente. Então, assim, se você souber fazer essa triagem com o gineco geral, a gente já vai encurtar muito. Eu tenho diversos colegas gineco gerais que fazem muita obstetrícia, fazem muita PTGI, que é colposcopia, Papai Nicolau. Enfim, mesmo mastologistas, amigos meus, seja que tenham sido contemporâneos ou não de faculdade ou residência comigo, e que eles não fazem endometriose. Mas, apesar disso, eles são excelentes médicos. Então, o que significa ser excelente médico? Ouvir. Né? Saber fazer uma excelente consulta. Então, ouvir, fazer as perguntas adequadas, fazer um exame físico adequado, desconfiar, faz diagnóstico e aí manda para mim.
Sabe o que é engraçado? Igual o penúltimo médico, ele nunca me examinou. Não examina, tem aquela... Não escuta, sabe? Eu acho que são 2 fatores muito importantes no médico. E a médica que identificou, por incrível que pareça, ela era ginecologista, mastologista, né? E aí, ela... Oh, me despertou, desculpa. E ela falou, olha... Ela é professora, e ela falou, olha, Ana, eu acho que você tem endometriose, né? Aí ela pediu o exame com a doutora Ana, que é incrível, né? E realmente eu tinha. E ela era professora, então eu segui. O que foi muito bom pra mim foi seguir a dica da minha amiga de procurar médicos professores, hospital escola. Acho que é legal isso. Nem todo professor Sim. vai explicar tal. Mas também é importante mostrar também que temos excelentes médicos fora do que a gente chama academia, né? Então, excelentes médicos que optaram por não seguirem a vida acadêmica e que são excelentes. Sabem escutar, sabem conversar, sabem examinar. Mas, mais até do que isso, é que eu acho importante aqui ressaltar uma coisa que você falou. O penúltimo médico nem tinha te examinado, não. né? O que riu da minha cara, tá? Sim. E pasmem, mas assim, não é infrequente uma paciente quando, depois que eu escutei tudo e que eu vou levar para a sala de exames, você vai me examinar? Não é infrequente. Eu falei isso pra você. Quantas pacientes me falam, nossa, mas eu nunca fui examinado, ou pouquíssimas vezes eu fui examinado. E eu ainda brinco falando, né, tipo, cara, eu sou das antigas, né, entre aspas. Tudo bem, tem um pouco de barba branca aqui e tal, mas até ontem a Eva falou, papai, seu cabelo tá ficando prateado. Enfim, deixa quieto. Vamos mudar o foco. Mas enfim, o que é importante? Gente, a gente aprende no começo da faculdade de medicina que a consulta médica é história e exame físico. Eu não tenho como pular etapas. Mais uma vez, eu não estou tratando um exame, eu não estou tratando uma ressonância magnética, um ultrassom com preparo intestinal, eu não estou tratando isso, eu estou tratando uma paciente. Então, se eu não escutar, mas escutar com vontade de escutar, e se não examinar, colocar a mão na paciente, né? Palpar a mama, palpar o abdômen, fazer exame de toque mesmo. É legal? Não é legal fazer exame físico. A paciente, não é legal para a paciente, não tem como ser legal, né? É uma exposição, tudo, você está lá nua. Você citou a Ana, né? Super querida Ana, eu nunca examino sozinho. A Ana né? sempre tá lá. Por mais que não seja obrigatório, eu gosto de ter uma mulher junto comigo, até para dar uma confiança para a paciente, né? Porque a mulher está numa situação de vulnerabilidade lá, né? Ela está lá nua. Né? Mas você também faz uma piadinha que dá uma quebradinha, exato. Sabia? Eu tento brincar para justamente tirar aquela tensão. Putz, eu tô nua aqui, né? Mas assim, é importantíssimo a gente avaliar. Tem paciente, por exemplo, quando a gente tem suspeita de compressão de nervo, dependendo, eu preciso avaliar nádega, que não é uma coisa comum no exame ginecológico também. Então, mas eu tenho que examinar a paciente. Eu tenho que examinar. Exatamente. Eu não posso pular etapas. Doutor, antigamente, quando eu sabia que eu tinha consulta, vamos supor, amanhã, eu já tava nervosa, já tava sofrendo. Agora, você tem noção que as nossas consultas a gente ri? A gente brinca, assim? Antigamente, se falasse isso pra mim, eu ia falar, imagina. A nossa consulta é ir tomar um cafezinho, não é? É obrigatório. Aliás, tomar café. Se não tomarmos o café, eu fico tem briga. Tem briga. Então, hoje, eu sou muito grata a você. Sou muito grata. Eu falo, meu médico é meu amigo. E a gente conversa de tudo, eu não tenho receio ela de falar. me encaminha besteira no WhatsApp, no Instagram, né? A gente ri bastante. A gente ri bastante. Né? E você virou uma das melhores amigas da Pri, né? Não, todas elas ali, eu gosto muito, sabe? A clínica, eu tenho muito carinho, sabe? E, inclusive, eu vou te falar aqui, ó. Eu já te indiquei no mercado. Ontem eu fui fazer o cabelo.
Aí eu comentei com a Você foi fazer o cabeleireira. cabelo pra vir aqui? Não. Lógico. Ah, não precisava. Lógico. Aí eu falei pra ela assim, nossa. Eu falei, ontem eu liguei pra ele, eu mandei mensagem pra ele, eu falei assim, tem certeza que você quer que eu vá? Eu falo besteira. Vem, aí você até pensou que eu não iria vir, né? Não, acho que de repente tinham 4 mensagens. Eu falei, mandei um "Ih, áudio." aconteceu alguma coisa, acho que ela não vai poder ir. Não ia te abandonar, assim. Aí eu falei pra ela assim, eu falei, ele quer que eu vá, eu vou falar o quê? Tipo, né? Ele leva lá especialista, vai me levar lá, eu não sei o que eu vou falar. Aí ela foi muito fofa, ela já falou assim, você deu uma aula pra moça aqui esses dias, que falou que tinha endometriose. Aí eu passei seu Instagram, da Ana, da Marília, e segue eles, que eles já explicam bastante, já vai te dar um norte, né? E aí ela falou assim, você já falou pra ela. Então é só fazer a mesma coisa amanhã. Eu falei, então ontem eu tive um apoio dos meus amigos, né, do trabalho, do meu marido, falou assim, vai! Mas é lógico. Então, eu acho assim, se eu conseguir conscientizar uma mulher, cara, eu já vou ficar muito feliz. Sem dúvida. Sabe? Sem dúvida. E eu acho que a gente tem que ser mais aberto. Tudo bem, tem gente que fala assim, mas é um assunto muito pessoal, íntimo, tá. Tá, mas o meu assunto pode, de alguma maneira, ajudar uma mulher que acha que o que ela tá sofrendo é normal. Teve uma campanha do Boticário no Dia das Mães, e eu já citei isso em outros episódios, e eu quero citar de novo, porque mostra justamente isso, né? Era a dor do tentar, né? E é um assunto íntimo, né? E é muito, muito, muito raro o casal comentar que perdeu, né? E acontece com uma frequência elevada até. Então, eu achei de uma sensibilidade espetacular do Boticário. Não é jabá, não estou ganhando nada deles, mas eu Não é achei... publi. Não é publi. Eu achei lindo essa sensibilidade de trazer isso, uma dor, né, que não é falada. Sim. E mostrar que, tipo, acontece. Então, assim, você não está sozinha. Né? E recentemente a Mariana Rios também fez alguns posts sobre isso, né? Bem sensível, Na tentativa de engravidar, fez uma fertilização in vitro, não conseguiu. Eu achei muito, muito corajoso dela, porque ela foi ela se expor, né? Isso. E é um assunto íntimo? Assim como a endometriose é um assunto íntimo? Mas assim, quando uma pessoa levanta e fala que tem, você mostra, cara, não sou só eu. Né? Olha, tanto que a minha dor não era frescura, que eu não sei se você lembra, no final, antes da cirurgia, eu tomei morfina. Porque Sim. eu não tava aguentando mais, entende? Então, eu saí de um aniversário, eu saí de um casamento do meu amigo, né? Eu queria ter aproveitado a festa, até as 3 da manhã. Às 3 da manhã eu tava aproveitando lá no hospital, entendeu? Então, e assim, eu sempre falo pra alguém, pras meninas assim, que falam, tô com muita dor, nossa, tá complicado. Eu falo, olha, dá uma pesquisada pra ver se não é endometriose e tudo. Tanto que eu que meio que orientei a minha irmã, né? Que a minha irmã também é sua paciente. Ela tava sofrendo muito. Eu falei, Maísa, se eu tenho... Sim. Pode ser que você tenha também, né? Sim. Eu aqui falando como leiga, tá? Não, mas é verdade. Eu falei isso pra você quando você me perguntou. Eu falei, não, a chance de parentes de primeiro grau é maior, né? Então é importante fazer essa investigação, sem dúvida alguma. Mas assim, o remédio que você indicou, tudo pra ela, acalmou ali o dela, né? Ela vive bem, tranquila. A minha não, a minha precisou realmente da cirurgia, né? E como é a cirurgia? Na visão de paciente? Tá. Olha, como eu falei, pra mim foi pra Disney, né? eu fui muito feliz. Eu lembro que minha avó ligou e falou assim, ai, meu Deus, cirurgia. Não, eu falei, vó, pelo amor de Deus, eu tô tão feliz, tô tão realizada. Então eu fui bem tranquila, eu levei até chocolate pro meu médico, pra tomar café. Né? E sabe, pra ser muito sincera, eu confio no seu trabalho, sabe? Eu fui tranquila.
Que eu falei, eu tô com o Dr. Patrick. Eu confio, então eu tava muito tranquila. Isso é muito importante. Foi bom eu ter passado pelos 12 médicos pra chegar aqui, entendeu? Que eu falei assim, não, eu confio nele. É aquilo que eu costumo dizer assim. Tem gente que fala, meu médico passou isso. Eu falo, não, eu tenho que escutar o meu médico, não o médico dos outros, que ele não me conhece, entendeu? E não é o mesmo remédio que vai ser não igual é o para todo mesmo mundo, né? Não é o mesmo remédio, tratamento né? que vai ser igual para todo mundo. Então Exatamente. é importante isso. Então, cirurgia eu fico tranquila. Tanto que eu faço piada, né? Até na hora ali. Até na hora ali eu consigo fazer umas piadinhas. Porque eu tô tranquila, eu confio no seu trabalho. Eu fico calma, né? Assim, a última foi mais... Com tudo que me aconteceu, foi complicado, né? Que eu tive que fazer outra... Faz 2 meses, vai fazer 2 meses, Isso, né? mas aí não foi de endometriose, não foi de mioma. endometriose, tá? Foi de mioma. E eu tava tranquila. Fiquei um pouquinho ali de medo. Falei pro meu médico assim, segura minha mão, hein? É pra segurar a minha mão. Ele, se você segurou minha mão, fiquei tranquilinha ali. Fomos, deu tudo certo, graças a Deus. E a você. E dessa vez fui eu que dei chocolate pro café, né? Foi. Adorei aquele chocolate, que eu amo pistache. Aí ele me deu um chocolatinho de pistache. Mas acho que é legal ver isso, assim, a gente entender esses pormenores e enxergar também a visão do paciente, né? Sim. E isso que você falou, tipo, eu confio em você. Olha a responsabilidade que a gente tem, né? Então... Essa segurança é muito importante, né? Quando a gente escolhe um médico para ser seu cirurgião, vamos lá. Você vai estar numa mesa de cirurgia, num lugar frio, né? Não é Grey's Anatomy. Não é Grey's Anatomy, né? Cercada de pessoas que a imensa maioria lá você não conhece, né? Provavelmente o único rosto conhecido é o meu. Você vai estar nua com um aventalzinho, mas que depois de anestesiada, esse avental é retirado, a gente cobre com outras coisas. Você está literalmente dando o seu corpo para que eu cuide dele. Então, assim, você está confiando o seu corpo a mim e a minha equipe. Olha a responsabilidade que é. Sim. Então, assim... E eles todos são... Uma adena aqui, todos eles são uns queridos, né? Eu falo, eu já termino o raciocínio, eu acho que é importante essa interrupção que você fez para falar... Além de bons médicos, nós somos amigos. Sim. Então, assim, uma coisa que eu quis na formação da minha equipe era isso. Sim, eu quero bons médicos, sem dúvida alguma eu quero bons médicos ao meu lado, mas eu quero amigos. Sim. Por que amigos? Porque a gente vai estar junto nos bons e nos maus momentos. Sim. Né? Mais uma vez, acho que quase todo episódio eu falo sobre isso. Cirurgias não é montar e desmontar Lego. Cirurgia pode ter complicação. E tem complicações que são previstas, tem coisas que podem acontecer que você... Putz, eu não imaginava que isso fosse acontecer. Sim. Então, tem os momentos mais difíceis quando a gente tem uma complicação. Sem dúvida alguma que não é legal ter uma complicação. Então, a gente saber que eu estou cercado de pessoas que são meus amigos e que vão dar o melhor o tempo que for, a hora que for, é importante. Então, por isso que é tão legal, assim, a gente se frequenta fora, a gente vai um na casa do outro, vai nos aniversários das crianças, então, assim, nós somos amigos, então isso eu acho que é importantíssimo. Não é à toa que eu digo que os amigos é a família que a gente escolhe, né? Sim, sem dúvida nenhuma. Que dá esse apoio a hora que a gente precisa. Sem dúvida nenhuma. Então, mas voltando ao raciocínio anterior da responsabilidade da cirurgia, eu sou meio contrário a isso de você passa hoje, eu indico na semana que vem uma cirurgia para você. Eu acho que é importante eu construir um vínculo com você. Exatamente. Entendeu? Até para que você chegue lá segura do que está acontecendo, chegue lá sabendo o que está acontecendo, chegue lá com todas as suas dúvidas sanadas. Isso. E tempo para digerir, né? Sim. É igual o primeiro médico que falou da cirurgia. Você tem endometriose. Se você quiser, eu tenho semana que vem. Tem como a gente fazer cirurgia semana que vem. Eu fiquei assim, calma, doutor, deixa eu digerir. Assim. E fora que também você tem que se organizar financeiramente para aquilo. Financeiramente e também programar seu trabalho, né? Isso, exatamente. Às vezes você vai precisar tirar uma licença, às vezes você tem uma meta, um trabalho, um prazo para cumprir. Então, ou tem algum compromisso familiar. É muito comum chegar paciente e falar, putz, Patrick,
a gente vai operar agora, mas mês que vem eu tenho uma viagem importantíssima. Cara, vamos esperar essa viagem importantíssima. Porque se ocorrer tudo certo, você vai para a viagem. E a imensa maioria das vezes é que ocorra tudo certo. Mas vai que não ocorra tudo certo. Então, cara, não vou atrapalhar a sua viagem, não. Vamos controlar seus sintomas de alguma maneira. Você vai para a viagem, voltando da viagem, a gente programa a sua cirurgia. Tá tudo certo. Então, acho que é importantíssimo isso, a gente tentar ajustar as coisas, né? Aqui não é uma cirurgia de emergência, não precisa sair correndo para operar. Sim. Né? Por mais que os sintomas sejam impactantes, sejam importantes, a gente tem como planejar isso, né? Então, acho que é importante a gente ver isso, a gente não precisa sair correndo para operar. Concordo. Né? Então, é uma responsabilidade muito grande para isso. Mas, vamos lá, a gente falou rapidamente aqui que você teve uma segunda cirurgia aqui, que foi isso? Ai, meu Deus. Eu vou falar do jeito que eu te falei. Eu fui fazer o exame de rotina e, por questão do trabalho e tudo, eu tô meio desatenta, né? Exame de rotina não, o acompanhamento da endometriose, né? Acompanhamento. Aí, eu esqueci de enviar pro meu médico. E aí tinha um desenho no final do útero. E eu achei que era do laboratório. Sei lá, não sei. Eu não associei uma coisa, porque eu não costumo ler o exame. Que eu falo, não, senão eu vou ficar lá com paranoia, não vou ler, não. Aí eu passei assim, só folhei rapidinho, eu vi um útero. Eu falei, nossa, um útero bichado. Só que eu não sabia que era o meu. Eu não sabia que era o meu. Aí eu comecei a ter problema, né? Hemorragia. Aí eu falei com você, tudo. Aí você falou, vamos ver, aí vamos fazer os exames, tudo eu fiz. Aí ele falou assim, você falou assim, Ná, cadê o... Ai, qual é o nome do exame? Fazer som com preparo. Isso. Eu falei, não, mas já tá pronto. Eu não te mandei. Aí eu mandei pra ele, ele quase me matou. Amorosamente, né? Tipo, não, Naila, como você não me mandou? E aí eu tive que fazer cirurgia, né? E aí ela tinha um mioma submucoso de 4,7 centímetros, que deu um baita de um trabalho para fazer pela esteroscopia. E foi um mioma que teve um crescimento abrupto, né? Então foi uma coisa que chamou a atenção. Quando a gente tem miomas assim, a gente fica com receio de que sejam outras coisas. Eu liguei para radiologista, falei com a Ana e tal. Falei, não, pá, pode ficar tranquila, é mioma mesmo. Mas realmente teve um crescimento muito abrupto de um exame para o outro. E entre a realização do exame e você me mostrar, efetivamente foram-se alguns meses, né, dona Naila? Foi. Mas aí a gente conseguiu tratar por esteroscopia, deu um trabalhão por esteroscopia, porque era grande o mioma, mas a gente conseguiu tratar. Eu e a doutora Mariana junto. Foi engraçado, assim, engraçado eu falo agora, né? Eu tava no trabalho, você falou assim, eu posso te ligar, Ana? Eu falei, meu Deus do céu. Eu falei, não, eu vou te ligar agora. Aí eu estava fora, eu fui conversar. Eu falei, meu Deus do céu. E eu falava assim, doutora, eu não sabia que aquele útero bichado era o meu. Mas tava no seu exame, caramba! Eu achei que era desenho. Eu nem associei. Eu falei assim, deve ser o desenho do laboratório, sabe? Porque não tem o desenho, assim, da folhinha do laboratório. Eu pensei que era aquilo. E eu nem tchum. Tipo... Nossa, como eu fui desligada. Eu assim, meu Deus, foi culpa minha. Por isso que aumentou. Eu, de novo, pegando a culpa pra mim, né? Mas, enfim, deu tudo certo. Aí todo mundo fala, você não tá com medo? Eu falei, não, já tô tranquila. Com o Dr. Patrick, eu tenho essa tranquilidade, né? Que é muito importante a gente ter esse contato, WhatsApp, que quando eu piro, eu falo assim, oi, doutor, oi, doctor, tudo bem? Eu de novo. Aí ele fala, fala, é bem assim, pior que é bem assim, né? Hello, doctor, tudo bem? Eu de novo. Que às vezes eu faço uma pergunta e eu lembro de outra, eu falo assim, então, sou eu aqui de novo. Tá tudo bem. Ou senão eu falo assim, então, eu tô com um problema aqui que eu não tô conseguindo resolver. Ele fala, ai, não, ela fala. Você até me ajudou em congresso, tá? Um dia você tava longe, lá em um congresso fora do país, assim. E eu falei, doutor, eu tô com um problema, tudo. Aí você, tá bom, Ná, eu vou te ajudar, vou passar a receita digital, não sei o quê. E esse acesso é muito importante, né? Porque a gente virou amigo. Sim. Né? É um negócio, assim, de confiança, né? Então eu falo, vou lá falar com o Dr. Patrick, tá tudo certo. Vou lá tomar um café com ele. Vou lá tomar um café com ele, com um chocolatinho, né? E tá tudo certo. Maravilha. E eu sou muito grata a todos vocês da clínica, né?
principalmente a você, por ter me acolhido tão bem, né? Que eu falo pra ele assim que nem se for pra eu fazer malabarismo pra pagar minha consulta, eu vou ter que fazer, mas eu não quero abandonar ele. Não vai de jeito nenhum. Você tava com medo daqui, tá vendo? Eu tava com medo. Ó, que eu fiquei com receio de falar bobagem. mas não tem problema brincar, não tem problema falar bobagem, não tem problema ser você. Sim. Tá bom? Acho que isso é importante. Como eu disse no começo, a gente não tem um roteiro. Não tem. Não precisa ter roteiro. Sim. Nenhum dos convidados, seja um médico especialista, ou seja um paciente, seja qualquer outro convidado, a gente não traça um roteiro. Sim. A gente é um bate-papo isso aqui. Sim. Tá bom? E aí a gente se olha e vê quanto é importante as pessoas escutar a nossa história, né? Sim. Por isso que eu tô aqui hoje, né? Como eu te falei, se eu conseguir ajudar uma mulher, eu vou ficar muito feliz, né? Isso é muito importante. Então, até aproveitando isso, para pegar um gancho final para a gente fechar o podcast aqui. O que você gostaria de deixar de recado para quem quiser, quem está te ouvindo? O que você acha que é o mais importante que você gostaria de transmitir? Olha, tá na dúvida? Procura um especialista, né? E procura um médico que te escute, né? Que te escute, que te oriente para aquilo que a gente falou, né? Na hora que você tá ali na mesa, você fica tranquila que ele tá ali com você, né? E essa segunda cirurgia, eu passei por muita coisa difícil, né? Você sabe. E eu tava muito abalada. Aí eu falei pra ele, por favor, segura minha mão, que eu tô com medo. E ele foi lá segurar minha mão, porque é um rosto conhecido. É um rosto conhecido e que traz um conforto, traz uma segurança. Então, é muito importante a escuta do médico, ele te examinar, faça que nem eu. Ah, o médico não te examinou? Vai para outro, procura outro, né? E não deixa médico nenhum desmerecer a sua dor, porque só você sabe o que você sente. Né? Não é normal você faltar no trabalho, não é normal você deixar de viajar porque você vai menstruar. É um absurdo isso, né? E hoje eu tenho essa ciência, né? Essa consciência que bom que eu me escutei. Que bom que eu sabia que algo ali estava errado e eu tinha que continuar procurando. E muito obrigada por ter chegado até aqui, por tudo, por todo o acolhimento. Muito obrigada. Imagina. Viu? Acho que é isso que é uma das coisas mais importantes. Nem que você tenha que procurar 100 médicos. Isso. Né? Ache aquele médico que você confie, que você acredite, Exatamente. que você se sinta acolhida, que te trate com respeito. Exatamente. Acho que é muito importante isso. Não desmereça a sua dor. Exatamente. Né? Gente, brigadão por estarem aqui. Obrigada. E vejo vocês no próximo episódio.